Bom dia! Está começando mais uma edição do nosso telejornal escolar, com as principais notícias sobre o comércio global, focando nas relações entre Estados Unidos e os países do BRICS. Vamos conferir os destaques de hoje. Relações tensas entre Estados Unidos e China, parcerias importantes da América Latina, destaque para as commodities do BRICS e a atuação da OMC e OCDE nos países emergentes. Fique com a gente! Começamos falando sobre a relação comercial entre Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo. A disputa ela vai muito além de tarifas de importações e, é claro, envolvendo a tecnologia, a segurança nacional e, por último, mas não menos importante, a influência global. A fabricação de microchips semicondutores é feita em 3 etapas. A cadeia de produção começa com o design da tecnologia, normalmente desenvolvido por grandes empresas do setor, como a Intel e a Nvidia. Mas a partir da segunda metade do século XX, a fabricação e montagem dos chips foi transferida para regiões com mão de obra mais barata, sobretudo em países do leste asiático aliados aos Estados Unidos. Hoje em dia, mais ou menos 96% de todos os chips muito avançados do mundo, que são os necessários para desenvolver inteligência artificial, são fabricados em Taiwan. O resto, você tem um pouco na Coreia do Sul e um pouquinho no Japão. E além disso, você tem também no Japão e nos Países Baixos os equipamentos necessários para fabricar. Eles vendem esses equipamentos para Taiwan poder fazer o chip. Então, o que os Estados Unidos fizeram, eles impuseram restrições, que você não pode vender uma série de equipamentos de fabricar chips e os próprios chips para a China. Durante o governo Trump em 2018, os americanos baniram vendas de chips para a ZTE, segunda maior companhia de telecomunicações da China. No ano seguinte, os embargos chegaram à Huawei, proibindo que empresas estadunidenses fizessem negócios com a gigante asiática. Mas foi sob o governo Biden em 2022 que as sanções escalaram. O presidente dos Estados Unidos baniu totalmente a venda de chips para diversas empresas chinesas e cortou o acesso aos equipamentos e softwares necessários para a produção dos processadores, isolando a China da cadeia global de produção de semicondutores. O objetivo do embargo promovido pelos americanos é de atrasar o desenvolvimento chinês. Sem máquinas capazes de montar os chips de última geração, a velocidade das inovações é reduzida, mantendo os Estados Unidos sempre um passo à frente na corrida dos semicondutores. Uma grande preocupação dos Estados Unidos é a incorporação da inteligência artificial dentro dos armamentos para fins militares, e também tem uma disputa mesmo de você ter essa soberania, esse domínio da tecnologia no mundo. O que a China está tentando fazer? A China está tentando desenvolver domesticamente esses chips. Eles ainda estão uns 5, 10 anos atrasados, não é uma tarefa fácil, ainda mais sem poder comprar os equipamentos que fabricam os chips. Nos últimos anos, a guerra comercial gerou bilhões de prejuízos e mudou rotas de exportação e importação. Para entendermos melhor, ouvimos a opinião de um especialista. A OMC busca mediar esses conflitos, mas nem sempre consegue evitar a imposição de barreiras econômicas. Alguns minérios se tornaram tão essenciais para a economia moderna que estão sendo objeto de enormes disputas geopolíticas e também de uma verdadeira corrida global. I also signed an executive order to dramatically increase production of critical minerals and rare earths. It's a big thing in this country. Sob muitos aspectos, a China tem liderado essa corrida. Mas os Estados Unidos também tentam se beneficiar da exploração desses minérios em lugares como Ucrânia e Groenlândia. I have a message tonight for the incredible people of Greenland. We need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. E o impacto dessas disputas, claro, afeta o comércio mundial inteiro. A principal preocupação para o Brasil são as consequências de um mundo que está crescendo menos, dado um acirramento de disputa e guerra comercial entre as duas maiores potências econômicas do mundo, né? E o FMI já alertou pelo fato que o crescimento econômico global sofre com essa escalada de tarifas, né? E se nós tivermos um acirramento dessa disputa comercial e começa a impactar o crescimento econômico global, evidentemente o Brasil sofre, né? Até porque
O Brasil está num período de uma recuperação econômica tênue, que está demorando mais do que as pessoas imaginaram, com um ajuste fiscal a ser feito. Agora seguimos para as relações entre Estados Unidos e os países da América Latina, com destaque para o Brasil. O Brasil exporta principalmente commodities para os Estados Unidos, como soja, petróleo e minérios de ferro. Em visita à China, o presidente Lula declarou recentemente que a relação do Brasil com a potência asiática é indestrutível. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil e é possivelmente o maior receptor dos produtos produzidos pelo nosso país, sobretudo no agronegócio. Também existe tensões políticas protecionistas americanas que pode prejudicar exportadores brasileiros. Por outro lado, a entrada no Brasil na OCDE é vista como um passo muito importante para fortalecer a posição do país entre negociações internacionais. É um jogo de interesses, onde o Brasil busca se posicionar como ator global. Os países BRICS são grandes exportadores de commodities, produtos essenciais para a indústria e alimentação global. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul fornecem petróleo, alimentos, minerais e energia para diversas partes do mundo. Essa dependência cria relações complexas com os Estados Unidos, que por vezes competem e em outras colaboram com o BRICS. A OMC regula boa parte dessas trocas, tentando evitar práticas desleais, como subsídios ou dumpings. Sem dúvida, as commodities são um pilar central na geopolítica do comércio global. A OMC é fundamental para definir as regras do comércio global. A OMC atua como mediadora de conflitos e garante que os países sigam regras comuns, enquanto a OCDE estabelece padrões e boas práticas. Para os países emergentes da América Latina e África, seguir essas regras é essencial para atrair investimentos e participar de cadeias globais. Mas há desafios. Alguns criticam a OCDE por representar mais os interesses de países ricos, enquanto os países emergentes precisam se adaptar a padrões exigentes. O Brasil, por exemplo, abriu mão de certos privilégios da OMC para se aproximar da OCDE. E assim encerramos nosso telejornal escolar. Esperamos que vocês tenham entendido um pouco mais sobre como as grandes organizações e os blocos econômicos moldam a economia mundial. Até a próxima e lembre-se, informação é poder.